Go. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta, galáxia. Nós somos o Obsessões, estamos mais uma vez aqui para guiar a nossa conversa hoje. A gente escolheu o filme Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock, e eu estou acompanhado aqui dos meus dois grandes cinéfilos, meus amigos, Leandro Antônio e Vitor Stefano. Então, vou passar a palavra primeiro para o Vitor. O que você tem a dizer sobre A Janela Indiscreta? Fernando. Cara, Janela Indiscreta, pra mim, dos que eu vi, é o melhor filme do Hitchcock, então por isso foi, pra mim, uma escolha natural. Por mais que ele tenha mais de 60 filmes, é um cara que filmou muito. Hitchcock, não por menos, é o mestre do suspense. Ele é o criador de muitas coisas dentro de cinema, que é copiado até hoje em dia. Então, Janela Indiscreta fala muito de voyeurismo, de drama, do suspense, óbvio, né? Rola uma sexualidade ali, uma dúvida, e tem um pouco de humor também, que é bem peculiar nos filmes do Hitchcock. E eu acho que essa é a graça do filme, é essa subjetividade que a gente tem. A gente tá sempre ao lado do fotógrafo ali, vendo tudo que está rolando. Então a gente acompanha do lado dele ali, só para quem não viu, veja, excelente. Mas para quem não viu, é um fotógrafo que está com a perna quebrada e ele não tem muito o que fazer. Ele está na cadeira de roda, dentro da casa dele, ali em Nova York, no Greenwich. Tem a vida dele, que ele está meio em dúvida do que fazer com a vida dele, se ele casa ou compra uma bicicleta. Mentira, é só se ele casa ou não casa, mas se casa ou fica na cadeira de rodas, talvez fosse uma melhor colocação. Ele tem um relacionamento com a Lisa, e daí acaba sendo até um desapego da vida dele mesmo, olhar para a vida dos outros. Então é uma diversão acompanhar a vida dos outros. Hoje em dia a gente acompanha a vida dos outros pelo Instagram, pelo Facebook. Na época não tinha nada disso, ele ficava vendo só pela janela. E tem gente ainda, né, que olha pela janela. Outro dia eu estava passando aqui, tinha uma velhinha olhando a janela. Eu falei, nossa senhora, eu vou tirar uma foto e vou publicar. Olha lá a nossa Jeffrey aqui. Mas a beleza do filme e de tudo que eu acabei vendo do Hitchcock é ver que ele consegue fazer um filme baseado em um local só. Então, o filme todo se passa no quarto, né, na sala ali do Jeffrey, e não sai dali. É incrível como ele consegue dar um dinamismo para o filme. É um filme super fácil de ver, como todos os filmes do Hitchcock. Então, quando às vezes as pessoas falam, Hitchcock é cabeçudo. Não. Nada mais mainstream, nada mais palatável que Hitchcock. Mas fala um pouquinho, você, Lê, para não ficar monótono, fala um pouquinho do que você viu do filme e depois a gente bate um papo. De fato, é um filme que você não esquece. O Hitchcock, ele é conhecido por cenas antológicas. São coisas para serem até estudadas por qualquer pessoa que se interessa por cinema, se não estudadas, pelo menos apreciadas. E na primeira cena, que é o famoso plano sequência, e é uma escola do Hitchcock, que hoje a gente vê aí alguns cineastas fazerem muito bem, né? Num outro tempo, com câmeras muito menores, que é você deixar a câmera passear pelo estúdio, como se eu, espectador, estivesse andando por ali e conhecendo aquele lugar, né? Que é um pátio. Ali no Janela Indiscreta é basicamente um pátio e você vê que as pessoas levam uma vida muito comum, muito cotidiana, e ele vai pontuando nos gestos e talvez em todo o repertório que ele tenha de quando ele fazia o cinema silencioso ou cinema mudo, chamem como achar melhor, de trazer aqueles personagens para você também observar.
Então, o primeiro observador daquela janela, no fundo, é quem está sentado na poltrona, na cadeira do cinema, ou nós aqui em 2021, quase, deixa eu ver, anos 50, está com 70 anos. Um filme que, apesar de estar com 70 anos, você consegue perceber um contexto de época, mas consegue trazer para os dias de hoje ainda para o seu entretenimento em 2021. Então, é um gênio por isso. E voltando a falar desse plano sequência, onde você vai observando e você começa a perceber o universo do protagonista, que no caso é muito mais importante no filme do que o próprio protagonista. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo um gesto aqui que vem da direita para a esquerda, porque é esse movimento que a câmera faz, né? Então você percebe ali as pessoas vivendo e você vai direto lá nos epítetos ou nos apelidos que depois o Jeffrey, que é esse fotógrafo, observador, como o Vitor falou, vai colocar naquelas pessoas que ele não conhece, que ele conhece pelo quadrado da janela. E a partir desse quadrado da janela, ele vai montando as suas impressões. Então, também, nesse sentido, sem querer ser cabeção, ele é um filme de metalinguagem, porque é o cinema dentro do cinema. Ele coloca um personagem fazendo exatamente o que você faz quando você senta e observa essa grande janela que é o cinema. Então, nisso ele já faz uma homenagem ao cinema. E é um filme que já foi muito falado, discutido, então aqui também é difícil dar uma abordagem nova, mas vamos tentar, porque ele é bastante interessante e até inesgotável do ponto de vista das atuações, da edição, da direção, da história, dos figurinos, da direção de arte e das escolhas. Então, Hitchcock é um pouco isso, e Janela Indiscreta é um filme bastante representativo do Hitchcock. E por isso que a gente escolheu, respondendo à pergunta inicial do Fernando. E, Fernando, alimenta aí. Vê se tem mais perguntas aí dos nossos ouvintes. Tem várias perguntas. Queria agradecer o pessoal já que está mandando as perguntas aqui no cast. O pessoal está pedindo para vocês falarem quem é o Alfred Hitchcock. Em uma palavra, ele é um gênio. E você, Leandro? Ele é o sinônimo do cinema que você vê e que você aprendeu a ver. Hitchcock é copiado, admirado, é reverenciado, porque ele não é só o mestre do suspense, como ele inaugurou fórmulas de fazer cinema que dão muito certo. Então, Janela Indiscreta, que é o filme que a gente está falando, abraçando. Aliás, você já olhou para a sua janela hoje? O que tem lá? Eu quero entrar nesse assunto um pouquinho mais adiante da janela, mas voltando ao Hitchcock. Ele trabalhou no cinema mais de 5 décadas e fez coisas que são referências para qualquer pessoa que queira mergulhar um pouquinho mais nessa arte do cinema ou que se interesse por cinema. Eu acredito que se a pessoa gosta de filmes e ela se dedicar a ver alguns filmes do Hitchcock, que sejam os mais conhecidos. Janela Indiscreta, Psicose, Festim Diabólico, O Corpo que Cai, Pacto Sinistro, Disque-M para Pássaros. Matar, Os Pássaros. Ó, só aqui eu já falei uns 7, 8. São filmes para você ver, rever, curtir a história e depois ir aprofundando se você quiser. Ele te permite ficar na superfície. Você vai curtir o filme só pelo plano da história, pelo plano da beleza das personagens que ele coloca. Ele escolhe geralmente atores que, na minha opinião, são muito bonitos. Atores e atrizes muito bonitos, muito bonitas. O que mais que eu tenho para falar do Hitchcock? Todo o meu amor a esse Sir, né? Sir Alfred Hitchcock. Nossa, eu agradeço a ele por um dia ele ter feito cinema e ter inaugurado o cinema que a gente conhece hoje. Talvez não inaugurado, porque ele teve seus antecessores,
mas de ter levado essa carreira e de inspirar tantos filmes que às vezes eu admiro, mas se eu for voltar um pouquinho, eu penso, nossa, tem uma contribuição do Hitchcock aí. Ô, Fê, só para complementar um pouco, o Hitchcock, além de tudo que ele fez cinema, ele era um cara absolutamente midiático. Sabe por que que ele começou a ir para o medo, para o terror, para o suspense? Ele teve um caso traumático. O pai dele era bem severo, e daí um dia ele fez alguma bobagem, né? Criança, acho que tinha uns 10, 11 anos, pelo que eu sei, e o pai levou ele para a delegacia. Falou, meu pai pediu para eu vir aqui na delegacia. Ah, pediu? Colocou 10 minutos ele numa sala escura, e daí depois ele tirou ele de lá e ele falou, depois daquele dia eu conheci o medo. Meu primeiro medo, o maior medo é da polícia. Então, ele criou o medo através de um ato traumático, outra época, né? Ele nasceu em 1800 ainda. Então, imagina, era outro momento na Inglaterra. Então, ele passou por duas guerras mundiais. Tem que pensar em todo o contexto histórico de Hitchcock. E mesmo assim, ele acabou sempre fazendo um cinema fácil. Eu vou falar fácil. E uma das grandes contribuições que tem para qualquer cinéfilo que goste são as entrevistas do Truffaut com o Hitchcock. Se você for colocar de cabeçudo, o Truffaut é 100 e o Hitchcock é 20. E o Hitchcock ele sempre foi renegado por essa facilidade, por fazer um cinema fácil e palatável. Então ele não era um cara admirado, pensando lá na Nouvelle Vague, onde o Truffaut acabou fazendo parte, mas o Truffaut falou, não, esse cara é gênio. Então ele fez uma entrevista gigantesca, passando por quase toda a obra do Hitchcock, que saiu um livro, Truffaut Hitchcock, que são 500 perguntas que o Truffaut fez ao Hitchcock, sobre toda a filmografia dele até o momento do lançamento do livro, claro. É para você ver o tamanho do cara. O cara é gigante e ele teve programa de televisão, de entrevista. Então ele é um cara midiático. Ele não era só aquele gordinho fofinho que a gente vê a silhueta dele e que ele aparece em vários filmes, né? Como aparições surpresas, assim. Então ele é um cara que ele sabia vender o negócio dele. O Hitchcock não tem nenhum Oscar de melhor diretor. Então quem perde é o Oscar. Dane-se o Oscar. E o mais perto que ele ficou foi quando eu não lembro se era Universal ou Paramount, que investiu num dos piores filmes dele, que é reconhecidamente um dos piores filmes dele, que é Cortina Rasgada. E só investiram também porque ele colocou os atores Paul Newman e Julie Andrews. Então, eles investiram muito na campanha do Oscar, só que acabou não dando certo e ele ficou pistola, velho. Ele falou, pô, eu já fiz coisa boa pra Dedéu. E não me reconhece? Agora que eu fiz o negócio do jeito certinho, com promoção, indo lá, lamber a bola dos caras da academia tal, não rolou. Também abriu mão, eu sou gigante também. E pelas entrevistas, pelo material de apoio que eu vi bastante durante a semana, ele parece um cara que gostava muito de atuação dos atores, ele virava amigo dos atores. Então, falando até do Janela, ele era um grande amigo do James Stewart, ele trabalhou em vários filmes dele. E a própria Grace Kelly também, ela teve uma relação ali de carinho muito grande com o Hitchcock. Então ele parecia esse cara paizão, família. Ele devia ter a família dele ali, porque ele trabalhou muito tempo com o mesmo cara que fazia as músicas, o mesmo fotógrafo. Então ele tinha uma equipe, por mais que foi o que o Lê falou, e um cara que fez coisas excelentes, não reconhecidas pela academia, digamos assim, mas é muito maior do que qualquer outra coisa do que foi reconhecido pela academia. Então isso acaba sendo só uma mancha na academia, não no Hitchcock. Porque uma coisa não anula a outra. Ele pode ser profundo, você pode investigar todas as camadas de Janela Indiscreta e o quanto de arte tem ali, mas também você pode entender aquilo só como um entretenimento. E talvez, pelo entretenimento em Janela Indiscreta, por exemplo, ser uma coisa tão fácil, ou fácil como você disse, né? O crítico não enxerga a profundidade, né? Um crítico para a época, né? A gente também está fazendo um recorte,
porque você olha os anos 50, os anos 60 nos Estados Unidos, sobretudo a produção de Hollywood, tem filmes maravilhosos, né, que levaram o Oscar, mas era um outro estilo. Você percebe um outro estilo ali de filme, e porque também era uma era em que o suspense não tinha tanto esse apelo para esses filmes que eram nomeados, aliás, para esses filmes que eram os ganhadores de Oscar. Anos 50 e 60 a gente ainda estava na era dos musicais. Então eram os filmes que eram feitos para ganhar e que tinham outro tipo de produção, outro tipo de atuação até e um outro tipo de entendimento da crítica. Só para pontuar aí no tempo. Musicais e também tinham aqueles filmes épicos, né? Também eram aquelas grandes produções. Só para também não ser injusto com a academia, Rebecca, que é um filme dirigido pelo Hitchcock, ganhou o Oscar. Só que quem ganhou o Oscar é o produtor, não é o diretor, né? Então é só para não ser injusto. Rebecca é um vencedor de Oscar, de melhor filme, porém não é do Hitchcock o Oscar, do produtor. Que perguntas mais tem aí, Fernando? Ainda mais sobre Janela Indiscreta. O que mais tem aí? Nossa, eu quero saber também. O pessoal está pedindo aqui para o Leandro comentar o outro significado da janela, em que sentido ele vê isso como uma metáfora e tudo mais. Fê, será que eu consigo responder isso? Não sei formular, Fê. Peraí. Só para lembrar, o filme chama Rear Window, né? É a janela de trás na loja. Então, é a janela dos fundos. É onde a gente se esconde, de alguma forma. A gente não está exposto também. Enquanto o Leandro pensa na formulação sobre a janela, eu vou discorrer um pouquinho. Ou você quer falar, Lê? Não, pergunta difícil, Vitor. É Me ensina difícil, aí. é difícil. Sabe qual é a sensação que eu fiquei com Janela Indiscreta? Eu acabei vendo 2 vezes para a gente comentar aqui. É ver a vida comum das pessoas, né? E como nossa vida é simples. Cada um com a sua complexidade, cada um com a sua dureza, dificuldade que se passa na vida, não tem, óbvio que não tem dúvida. Mas a gente ali vê famílias diferentes, amigos diferentes. Tem uma mulher que é a senhorita Lonely Heart, que fica sempre esperando o amor e faz umas cenas tocantes de ela recebendo alguém que não está lá. Tem também a família que tem um cachorrinho, que desce numa corda o cachorrinho. Tem um monólogo ali impactante sobre a vida em vizinhança. Mas, de forma alguma, a gente, mesmo sendo esse espectador passivo, o Jeffrey, que nós estamos ali do lado dele, né? A gente está acompanhando pela ótica dele, de alguma forma, todos ali são pessoas comuns e a gente cria uma simpatia por isso. Porque nós somos pessoas comuns. Então, o filme do Hitchcock, como um todo, ele não vilaniza ninguém ali. Ele não julga ninguém. Pensando até em filmes como Psicose, como Festim Diabólico, todos ali têm alguma motivação e a motivação não é julgada em nenhum momento. Então, eu acho isso muito impactante no cinema do Hitchcock e aqui ainda mais. Porque a gente está acompanhando de um jeito, a gente está ouvindo as vozes nas outras casas, acompanhando aquela loucura, e a gente, no momento pandêmico agora, é isso, a gente está preso. São como prisões, cada um está na sua prisão. E ele ali está preso, além da casa dele, ele está preso numa cadeira de roda também. Então, foi mais nesse sentido que o filme acabou me pegando e sendo tão atual. A gente está vivendo essa loucura de ficar dentro de casa por outros motivos, não há a menor dúvida disso, mas pensando numa vida normal, né, no antigo normal, a gente fazia isso também, a gente chegava em casa, fazia todo dia a mesma coisa, aquela moça que fica dançando e treinando a dança, sem aparentemente nenhum jeito para dança, negócio meio solto, o moço do piano que fica compondo e no começo está horroroso, está ruim, e ele é legal como você vai vendo que vai melhorando aquilo, e aquela música ainda salva a senhora Lonely Heart, que está pensando em suicídio. Mas não é um filme dramático nesse nível, igual a gente está falando, porque é tudo tão ágil, porque tudo acontece mesmo sem ter cortes. Não é agora vamos ver dessa vida, agora vamos ver. Tudo acontece de forma dinâmica, é incrível isso de ver no filme.
Não ajudei muito na parte da janela, né, Leandro? Mas essa é a janela Ajudou, da alma, de alguma forma. ajudou, Vitor, porque é exatamente o que eu penso como a janela, que é o lado de fora, é o buraco na sua parede. E é por onde você muitas vezes enxerga o mundo hoje. Estou pensando hoje, né? Que o Jeffrey ficou 7 semanas em casa e o médico disse que ele ia ficar mais uma. E em 7 semanas ele começou a reparar na vida que ele tinha, porque ele sempre fugiu da casa, de certa maneira. Eu não sei, mas acho que muitas pessoas, talvez como eu nesse momento, estão em casa há muito tempo olhando pela janela e perceberam coisas nas suas casas, na sua vista, que não eram percebidas antes, porque você não tinha esse ponto de vista. Então, é um filme de ponto de vista e é um filme, sobretudo, de construir e reconstruir os mundos, que você vê a partir de um recorte, desse pequeno buraco que existe nas suas paredes. Nesse sentido, talvez o filme traga um pouco dessa filosofia. E a gente ficou em casa, eu, por exemplo, tenho postado no Instagram as fotos do pôr do sol, né? Fiquei pensando, hoje penso menos, porque hoje eu já tiro a foto, eu já me acostumei a olhar o pôr do sol da minha casa. E eu sempre morei nessa casa e eu nunca me acostumei a olhar o pôr do sol. Porque na hora do pôr do sol eu estava fazendo outras coisas e não via essa vida acontecendo. Então, ver a vida acontecendo é uma coisa que te motiva, né? Tanto que ver a vida acontecendo no filme é o que faz o romance acontecer. Porque até então, o Jeffrey e a Lisa, o Jeffrey interpretado pelo James Stewart e a Lisa interpretada pela Grace Kelly. Beijo, Grace Kelly, onde quer que você Beijo, esteja. Grace, que é lindíssima. É uma beleza, né? Sem contar, procura aí quem fez o figurino do Janela Indiscreta. Edith Head. A Edith Head, que é a figurinista mais premiada da história do Oscar, fez os figurinos de Janela Indiscreta. E são maravilhosos e trazem para nós um recorte da época dos anos 50, do que era uma pessoa que queria ser chique, vamos usar essa palavra, chique nos anos 50, que é exatamente a personagem da Grace Kelly. É uma pessoa que está muito ligada na moda e que entra com um vestido. A primeira aparição da Grace Kelly, gente, é de matar. Eu acho que quem ia ao cinema, pense em 1954. Acho que mesmo nos Estados Unidos, não eram todas as pessoas que tinham televisão em casa. Então, essa janela se dava para ela através do cinema. Então, você pensava o cinema para o cinema. Eu acho que hoje você pensa o cinema para várias plataformas. Essa escolha é um pouco diferente. Você imagina você chegando num daqueles cinemas que talvez a gente ia na infância, né? Enormes. E você vê aquele rosto se aproximando da tela e aquilo abre e você tem aquele vestido preto e branco. É deslumbrante, é de encantar mesmo. E era feito para encantar porque também era feito para, de uma certa maneira, tem uma propaganda ali da moda. Hollywood sempre teve o jabá, né? Então, os figurinos da Grace Kelly são para ser apontados ali como os figurinos mais icônicos do cinema, e a foto que você vê da Grace Kelly, que você vai ver de qualquer lugar, foto da Grace Kelly, joga no Google, ela vai estar com aquele vestido. É icônico esse vestido, é um vestido de saia bem aberta, com aplicações pretas e uma parte de cima preta, um colar de pérolas e aquele cabelo que as mulheres copiavam muito, que eu falo cabelo Grace Kelly, cabelo Ingrid Bergman, que é penteado para trás. É uma referência de época total, assim. A Grace Kelly era a atriz do Hitchcock, vamos dizer assim, e ela casa, né, com o Duque de Mônaco, vira princesa de Mônaco e para de atuar. Tem até aquele filme, Grace Kelly, que conta a história que ela ia fazer o Marnie. Possivelmente
o Duque tinha deixado ela fazer o filme e teve uma negociação e depois ela não fez o filme. Então, A Nicole Kidman? A Nicole Kidman, Acho que foi ela. Grace de Mônaco. ela interrompe a carreira de atriz para ser princesa. E Já era uma princesa, né, Leandro? Já era uma princesa dos nossos tem até umas corações. fofocas assim que ela foi conhecer o Duque. Eu acho que era Duque o cara, na época. E ele precisava casar. O cara precisava casar porque sabe que esses caras da nobreza precisam casar. Eu sei porque tem uma informação antes, Lê, porque tinha um acordo histórico entre Mônaco e França. Se o príncipe ou o duque de Mônaco não tivesse herdeiro, a França tomaria o território de Mônaco. É isso. Oba, muito obrigado pela informação. Bom gosto do Duque, hein? Tá louco, velho. Ele precisava casar. E ele tinha visto, eu acho que a Grace Kelly uma vez, numa reunião que ela foi. Foi para os Estados Unidos buscar a Grace Kelly depois que aparentemente eles tinham trocado correspondências. E ela acabou casando com o Duque de Mônaco e foi viver uma vida muito diferente da que ela vivia em Hollywood, né? Uma vida mais reservada, mais enclausurada. E para ser mãe, né? Para também reproduzir, assim, ter descendentes da família real de Mônaco. E dizem que ela teve muitos abortos e que ela conseguiu, no fim, ter 3 filhos. Ela teve muitos abortos espontâneos. Eu nem sei, eu acho que eu tô contando isso da Grace Kelly para vocês, que na edição corta. Muita gordura nesse negócio. Não, pode deixar, isso é ótimo. Deixa, eu gostei da Grace Kelly, eu não sabia tudo isso dela, não. Isso tempera super, dá vários sabores. Fofoca. Aliás, o vestido de casamento da Grace Kelly também é um dos vestidos mais icônicos de noivas de todos os tempos. E o Hitchcock sempre colocava loiras, né, Lê? Ele tinha um... Loiras? Não sei se também... Acho que ele, como ele vem do cinema branco e preto, e acho que ele acabou levando isso para frente. Não só a Grace Kelly fez muito filme com ele, a Kim Novak, a Doris Day, a Janet Leigh, a Tippi Hedren, são algumas que fizeram vários filmes com ele. Então, ele tinha essa predileção por loiras. Depois desse à parte sobre a contextualização da vida da Grace Kelly, agora, meninos, vocês querem adicionar algo mais com relação à Janela? Eu tenho mais uma coisinha para falar, Fê. Porque o filme ele se passa, a gente está ali do lado do Stewart, né, James Stewart, o tempo todo, a gente está dentro da casa dele, né? A gente invadiu a casa do cara. Mas acho que a grande beleza do filme é como as reações no rosto dele dizem sobre o filme. Porque a gente vê a mesma coisa que ele, né? A gente está vendo o que está acontecendo na casa do assassino, o que está acontecendo na casa da Lonely Heart, da dançarina. E a grande beleza que eu vejo no filme é quando a gente olha para o rosto dele e vê o sorriso, a preocupação. Então, as reações dizem muito mais, respondem muito mais no filme do que a gente vê o que eles estão vendo. Uma das cenas principais, né? Ele está dormindo e a gente vê a cena e ele não vê. Então, a gente sabe de algo que o personagem principal não sabe do filme. Então, cria uma angústia naquilo, dá vontade de acordar. Acorda, cara. Agora que deu ruim, olha lá. Então, acho que a reação do filme é muito, muito legal. E eu não posso deixar de falar da parte técnica do filme. Todo o som foi captado de forma direta. Então, a captação do som estava na casa que se passa o filme todo, e ele ouve exatamente o som que está acontecendo do outro lado da vila, ali, né? Do pátio. Então, a gente ouve baixo mesmo, a gente ouve o piano sendo tocado mesmo, a gente ouve a briga do casal mesmo, mas de uma forma abafada, igual a gente vê o vizinho aqui. Então, essa parte técnica do filme, que faz parte da trilha sonora do filme, isso é incrível. Não só essa parte, a parte musical desse filme é um filme que não tem música. Música que eu digo, não tem música de fundo, né? Que era algo muito comum no cinema dessa época, dos anos 50. A gente só tem esse som direto, basicamente. Tem a música tocada por um pianista num dos apartamentos da frente, mas o Bernard Herrmann, que é o grande compositor que acompanhou o Hitchcock pelos grandes clássicos dele,
teve essa ideia incrível de captar exatamente do local, do ponto de vista que nós estamos acompanhando. Isso é brilhante de ver, de ouvir, de se sentir mesmo dentro do lugar que nós estamos. Dá ainda mais parte sensorial do filme mesmo, que é lindo, a parte que ele cai também é muito bem feita. Por falar em cai, né? Temos outros filmes de queda. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Lê? Eu acho que é isso, Vitor. O Janela Indiscreta, ele traz essas densidades, porque cada janela é um universo. Então, você vai ver na Senhorita Coração Solitário que ela tem alguns tempos que são diferentes dos tempos da bailarina, e dentro daquela casa você cria uma densidade um pouquinho diferente, porque ali mora um músico, naquela outra casa mora aquela senhora que tenta fazer um jardim como se ela tivesse, sei lá, em Saint-Tropez, mas ela mora numa vilinha, num pátiozinho. Aqueles outros que cuidam do jardim, e isso vai dando umas sutilezas para o filme que é muito gostoso de ver. E algumas cenas, por mais que elas sejam mudas e curtas, elas chegam a ser profundamente tocantes. Tocantes, né? Você tem o signo de uma pessoa ali que está numa janela e que está colocando um monte de comprimido na mão. E você presencia aquilo como testemunha. E eu acho que o protocolo na época e até hoje é não interferir muito na vida dos vizinhos, né? Parece que além do muro, a tragédia está muito longe. Então, é um filme que tem também essa beleza e esse cuidado com o gesto, que bebe ali no teatro físico, na dança, na pantomima, e em tudo que o Hitchcock podia usar de criatividade, numa época que, comparando com hoje, tem tantas limitações técnicas para conseguir fazer um filme como esse, que foi feito há décadas, e a gente está aqui falando dele com esse deslumbramento e esse desejo de falar ainda disso aqui no ano de 2021. É isso. Acho que é bem por aí. Falar em reações, ele realmente só se apaixona pela Lisa no momento que ela volta para casa depois de ter se arriscado a invadir a casa do suspeito, no caso. E aí é o único momento que ele olha para ela, o olho dele brilha e ele sorri para ela. Ele em vendo a Lisa aventureira, não vendo a Lisa chique, igual o Lê falou agora há pouco tempo da Grace Kelly, essa mulher rebuscada, que trabalha numa revista de moda, que é, entre aspas, na cabeça dele, um fotógrafo profissional fútil, de alguma forma, além de belíssima. Ele não estava apaixonado ao ponto de casar, que a grande fuga dele do filme todo é acompanhar a vida dos outros para não casar. Ele quer mesmo não falar desse assunto. Só que a hora que ele vê que tem uma mulher aventureira igual ele, um fotógrafo que vai na frente de um carro para tirar a foto perfeita e é atropelado por aquele carro, ele se encontra com o amor ali. Ele é mesmo atropelado pelo amor no momento que ele vê ela se arriscar. Isso é muito bonito. Por mais que no final pareça até piegas, que a gente viu um filme de suspense, de um assassinato, de vidas de outras pessoas, e acaba sendo um momento de amor, de um romance acontecendo, pode parecer piegas, mas é lindo de ver aqui. É muito bonito de ver essa construção. Mas nem só de Janela Indiscreta Alfred Hitchcock foi feito, né? Ele tem muitas outras coisas boas. Queria que vocês comentassem agora um pouquinho dos outros filmes. Não, eu quero ouvir você, Fernando. O que você tem de falar de outros filmes do Hitchcock? Uma coisa que eu descobri do Alfred Hitchcock, ele me fez descobrir um pouco do meu gosto pessoal. Que aí eu entendi algumas coisas. Por exemplo, De Esquema para Matar, Festim Diabólico, todos esses filmes que vocês passaram um pouquinho neles, eles se passam é como se fosse um teatro, né, praticamente, é quase um único lugar. Festim Diabólico, se eu não me engano, é só o quarto, né, quarto, sala, quarto, É só aquela basicamente. sala ali onde eles escondem o corpo.
Exato, e você sabe desde o começo onde está, tudo que vai acontecer, tudo onde está o problema, né? Eu assisti recentemente a Voz Suprema do Blues, e a gente tinha conversado, eu e o Vitor e aqui os meninos dos Sessões, que esse filme tinha batido para mim. Eu falei, mano, achei um filme massa, parece um teatro, que não sei o quê. Depois eu fui assistir Alfred Hitchcock e eu entendi, cara, por que eu gosto desse tipo de filme. Assim, do lance teatral, eu gosto muito de teatro. Eu adorei o Disque-me para Matar, Festim Diabólico, achei muito bom, porque é basicamente uma peça de teatro feita para o cinema. E o Hitchcock tem uma sacada que eu acho que aí ele ganha muito, muito relevo, que é o lance de o telespectador, o cara que está assistindo, ele sabe do começo onde é que está o negócio. Só tem suspense se você sabe que tem uma bomba debaixo da poltrona do cara e essa bomba vai explodir em algum momento do filme. No final pode ser que nem exploda, mas assim, o suspense cria-se aí. Psicose nem precisa dizer nada, né? Psicose tem a cena memorável, antológica, como o Leandro citou, daquela que até hoje em dia, se você colocar, mesmo em preto e branco, a gente pode até fazer um exercício reflexivo, assim, tipo, imagina essa cena na década de, sei lá, quando o filme foi lançado, 50, 60, a cores, né? Mano, ia ser um impacto. O Psicose já tinha cinema em colorido, ele escolheu fazer em branco e preto porque ele não queria chocar tanto o público a cena do assassinato no chuveiro. Porque era muito sangue que ia sair ali e ele não queria ser tão chocante. Tanto que o Janela é antes de Psicose. Janela é 54, Psicose é 60. Então ele fez uma escolha técnica mesmo para não ser tão chocante. Para não ser censurado, talvez, até, né, cara? Porque para a época deveria ser muito forte. O que vocês acham? Eu acabei vendo essa semana, além do Janela, o Festim que vocês falaram agora. O Festim tem uma curiosidade que acaba caindo bem para junho, né? A gente está comemorando em junho o mês Orgulho LGBTQIA+, e Festim Diabólico acaba sendo um dos primeiros casais homossexuais de cinema, na lógica. Não tem cenas de beijo, nada disso, mas sempre tem aquele clima entre os dois personagens principais, que acabam assassinando um outro amigo por motivos filosóficos, de fazer um crime perfeito, e o Hitchcock realmente era esse cara que gostava de provocar a indústria, provocar o burburinho mesmo. Ele acabou escolhendo dois atores que eram gays, assumidos à época, tanto que eles já tinham vários problemas de conseguir outros empregos por conta disso. Na época, tinha uma lei nos Estados Unidos que não poderiam ter cenas de homossexuais em filmes, então, até por isso, ele acabou não tendo nenhum motivo, nenhuma cena de beijo ou de carinho entre homens ali, mas ele, em todo momento ali, ele provocou isso, deixando isso muito claro. Por mais que seja errado colocar dois gays como assassinos, acaba sendo até pejorativo de alguma forma, hoje em dia a gente olhando, mas na época já era um grande avanço. O roteirista do filme é um homem gay, ele acabou escolhendo vários personagens que eram gays para ser chocante mesmo, para ser incômodo. Ele gostava de sair do trivial. Só o James Stewart do filme, que no personagem principal, que é o professor, ele na peça, onde é baseado no livro, ele também se fazia parte desse trio de professor com alunos, mas como o James Stewart era esse cara que ele usava em vários filmes, esse homem comum dos filmes do Hitchcock, ele acabou optando por não colocar ainda essa terceira pessoa num homenagem a Troar ali, mas de alguma forma é um filme já também revolucionário ali do Hitchcock. O Psicose não dá para falar nada, a cena é maior que o filme, né? Ela se tornou maior que o filme, mas o filme é incrível também. Ali tem os pássaros também, de alguma forma, os pássaros empalhados, né? Pássaros empalhados ali já era também algo próximo disso. E tem o Bates Motel, né? Que é famosíssimo. Fez até depois uma série sobre o Bates Motel, que é um personagem realmente incrível. E além desses, eu vi Um Corpo que Cai, que é fenomenal também. Fenomenal. Vou deixar até o Lê falar um pouquinho, porque eu já fiquei sem saliva. Eu só assino, só ratifico que
É muito bom ver Hitchcock, é muito bom. Você vai escorregando nos filmes, vai surfando, passeando, e dá para ver um após o outro. Fala, quero ver um filme hoje, vou ver um Hitchcock, vou ver um outro amanhã. Não tem muito o que escolher, assim. Os filmes são bons como entretenimento. Vocês falaram, acho que dos principais, quando ele entra nessa fase do suspense mesmo. Então eu vou indicar um do Hitchcock que é Quando Fala o Coração, que é um filme um pouquinho mais antigo, de 45, e um filme bem artístico. Tem uma famosa sequência do Sonho, que é feita pelo Salvador Dalí. Fica a recomendação. Ô Fê, só para fazer um paralelo, a Netflix lançou 2 filmes recentemente, que é o Rebecca, que é uma refilmagem mesmo do filme, e também lançou recentemente um filme que tem muita similaridade com Janela Indiscreta, A Mulher na Janela, que tem até uma cena igualzinha do James Stewart, com a Amy Adams. Ela é ótima, eu acho ela fenomenal, a atriz. Mas o filme também, se você for comparar, não dá para comparar. O Hitchcock vai sempre ser bebido aí de alguma forma quando a gente fala de suspense. Ele tem essa capacidade, igual você falou, ele já te entrega de cara muita coisa. E isso é muito legal, porque você já sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, você só espera o pior, né? Você já espera o pior desde o começo, não tem aquele susto. A própria cena do Psicose, acho que é uma das que você mais é surpreendido de alguma forma ali. Até por isso talvez seja uma cena tão reproduzida e icônica aí. Mas, de geral, a gente já sabe o que acontece, o que pode acontecer. Mas o legal é isso, ele vai te prendendo até o fim. Os filmes não são longos, dificilmente o filme ultrapassa 2 horas, os filmes dele. São filmes que são absolutamente que você se joga mesmo no personagem, você está dentro dos filmes dele. Isso eu acho um barato dos filmes do Hitchcock. É um cara que às vezes a gente fala, é branco e preto, é velho, é filme antigo. Muita gente já tem esse, né, já joga para fora. Não vou precisar ver isso. Ok, é uma escolha errada, do meu ponto de vista. Então, quando a gente fala de blockbusters hoje, Hitchcock fazia blockbusters lá em 50, em 40. Ele enchia cinemas, porque era a fuga da vida comum que ele tanto filmava. Ele colocava uma vida comum no cinema e fazia disso a arte. Ali todo mundo acaba virando artista na vida comum. Isso é muito bonito dos filmes dele. Gente, acho que a gente falou pra caramba do Hit. Tem muito mais para falar. Talvez, quem sabe, no futuro a gente faça mais um, porque acho que ele é infindável a filmografia dele. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente estava falando de Janela Indiscreta, um homem fotógrafo que faz a foto perfeita. E a fotografia está sempre no cinema, nos filmes. Vocês têm algum filme de fotógrafo para recomendar, com fotógrafos no filme, de alguma forma? Leandro, você tem algum filme aí legal? Fala uns 3 para você, vai. Eu vou em primeiro, né? Vou em primeiro porque eu já mato a lista de vocês. Tiro as cartas primeiro, né? Tenho 3 filmes, sim. O primeiro que eu vou recomendar e todo mundo recomenda, não é à toa, é o Blow Up, do Antonioni, filme da década de 60, que... tem que ver, tem que ver. A gente está Tem falando de que cenas... ver, tem que A gente ver. está falando de cenas antológicas. Tem uma cena nesse filme que é delirante. É uma cena exatamente do momento da fotografia ou do momento das fotos. O outro filme que eu vou recomendar, e vocês também recomendariam, é O Sal da Terra, do Wim Wenders e do Juliano Salgado, que é um documentário que traz como personagem principal o fotógrafo Sebastião Salgado, um filme um pouquinho mais recente, de 2015. E o outro que eu vou recomendar é uma das paixões da minha vida no cinema, que é Funny Face, filme musical com o Fred Astaire e a Audrey Hepburn.
filme da década de 50. E o Fred Astaire, nesse filme, é um fotógrafo que conhece a Funny Face, a modelo perfeita, que é a Audrey Hepburn. No Brasil, esse filme chama Cinderela em Paris, porque eles vão para Paris e lá ela, enfim, veja o filme. Esse, durante muito tempo, teve na Netflix, agora eu não sei. Eu tenho meu DVD aqui, edição de colecionador, um dos que eu não me desfiz por acaso. Vão vocês aí. Fernando, o Leandro ele eleva muito o nível. Fale você alguns fotógrafos que você se lembra do cinema, meu amigo. Cara, dá até raiva de participar dessas obsessões com o Leandro, porque eu vejo que minha lista, que lista merda que eu fiz. Você passa a semana inteira aqui procurando uma parada, aí o cara vem com essas porra aí de blow up, que não sei, blow job, porra, você não entende mais nada. Sua lista é uma merda, saca, velho? Mas eu vou falar, e vou colocar minha lista aqui, vão ter que me engolir essa porra. Mano, eu acho que o Leandro falou corretamente, né? O Sal da Terra. Ali não tem o que fazer, não tem jeito. Mas também filmes que tenham fotógrafos que eu gosto muito é Cidade de Deus, claro, O Grande Buscapé. E tem um filme na Netflix que eu assisti recentemente que conta sobre toda a história de um fotógrafo durante ali a época do nazismo. Ali. Na verdade, o alemão tem a máquina de fotografar, ele é o judeu preso num campo de concentração e o alemão acaba puxando esse judeu como ajudante dele e ele passa a fotografar o campo de concentração. Depois essas fotos são usadas para fazer o julgamento dos nazistas depois que a guerra acaba. Chama O Fotógrafo de Mauthausen. É um filme com aquele espanhol Mário Casas. Seria essa aí minha lista, dá para chamar isso de lista depois do que o Leandro falou, né? Minha contribuição aí, meus 2 centavos. Vou assistir, Fê. Pode deixar. Vou assistir. Muito bom, meninos. Eu vou recomendar 3 também. Eu vou recomendar 2 documentários. Nascidos em Bordéis, que é um documentário incrível na Índia, né? São filhos de mulheres de bordéis. Em algum momento dão câmeras fotográficas para eles tirarem fotos da vida deles ali. E sai coisas muito bonitas ali. Outro documentário que é ótimo, tem no Globoplay, a Fotografia Oculta de Vivian Maier, que é uma coisa incrível. A Vivian Maier, ela é como se fosse uma babá, e ela acabava tirando fotos das crianças que ela cuidava e tirava fotos da rua. E as fotos dela nunca foram reveladas e nada disso. Em algum momento alguém descobre várias caixas de negativos e começa a imprimir e entender. E daí, Vivian Maier vira uma das fotógrafas mais famosas, com exposições no mundo todo, e ela já tinha morrido quando descobriram. Então, ela é uma artista que não viveu a arte em si, que vale muito a pena ver. E outra é Closer, porque, né, é uma coisa incrível que a gente vê ali no filme. A Julia Roberts como fotógrafa que começa o filme ali, e ela é marcante para mim, é um filme que realmente também é marcante para mim. Então são essas 3 indicações que eu fico de fotógrafos no cinema. Inclusive a fotografia dos filmes do Hitchcock são incríveis. Bom, então é isso, né, pessoal? Hoje nós trouxemos aqui Janela Indiscreta, filme obrigatório do Alfred Hitchcock, para você ver, rever. Eu sei que tem no YouTube. Tem no YouTube. Procura lá que tem. Não sei se tem em português ou se tem uma versão legendada. Mas é isso. A gente fica por aqui. Espero que você tenha curtido. Que bom que está com a gente até agora. Siga o Obsessões, os Sessões nas redes sociais. Curta, compartilhe, ouça, coloca aí na sua lista, ativa as notificações. E de vez em quando também larga o iPhone, o iPod, o iPad, o computador e olhe pela sua janela. Beijo! Valeu!